Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Talvez você já tenha se dado conta ou finalmente, aceitado de que nós estamos vivendo uma época muito peculiar. É uma época de verdadeira purga, verdadeira purificação. O que significa isso? O despertar, o primeiro despertar da consciência, nos leva a perceber, através de um desconforto, um conflito crescente dentro da gente, de que tudo aquilo que nos ensinaram talvez não esteja correto, talvez não seja verdadeiro. E realmente isso causa um grande desconforto, até muitas vezes beirando ou chegando mesmo na depressão, na tristeza, uma raiva surda surge dentro da gente, muitas vezes indetectável, né? A gente não sabe de onde vem, a gente acaba projetando isso no ambiente à nossa volta, nas pessoas e na convivência, né? No nosso grupo, a gente acaba não entendendo nada do que está acontecendo, mas a verdade é que intuitivamente a gente sabe que está vivendo uma época totalmente diferente de todas as outras que já existiram na história da humanidade. Pouco a pouco, os ensinamentos antigos começam a ruir, na medida em que nós vamos interiorizando, na medida em que nós vamos compreendendo e, no começo, comparando também aquilo que a gente tem dentro da gente com tudo aquilo que a gente recebeu de fora, a gente começa a perceber que não fecha, não bate. Isso balança a nossa vida, balança as nossas estruturas, né? Muito provavelmente você que está me ouvindo aí, me assistindo, esteja passando por momentos assim. Muitas pessoas perdem o momento, né? E acabam, depois desse primeiro despertar, acabam voltando a se distrair no mundo, né? A gente começa engatinhando nesse despertar. Uma revolta, né, surge dentro da gente com relação principalmente às religiões. Muitas vezes isso faz a gente cair no outro extremo, né? A gente sai do extremo da crença para cair no extremo da total descrença, da negação, né? E não é por aí o caminho, óbvio, mas talvez seja necessário a gente passar também por esse processo, até que a gente se dá conta de que entre um extremo e o outro está o autoconhecimento, né? Está a autoinvestigação, está a autodescoberta. E nesse caminho, então, os ensinamentos, as informações, né, o conhecimento todo aquele acumulado que a gente recebeu de fora, né, dos nossos antepassados, cai por terra. E, inclusive, a gente começa a compreender sobre a mitologia, né? Todos os mitos que estão colocados, que foram colocados diante de nós, muitas vezes mal compreendidos, traduzidos como verdades, literalmente, né? Principalmente através da Bíblia no nosso mundo mais ocidental, mais cristianizado, né? Que tem uma influência judaica muito grande. Praticamente nós trazemos, né, os ensinamentos da Torá dos judeus, né, acoplada
nos ensinamentos de Jesus, do Cristo, né? Então houve ali uma junção, uma condensação, né? O que a gente chama de Velho Testamento é uma condensação da Torá, é uma compilação, né, da Torá, e o que chamamos de Novo Testamento é aquilo que Jesus disse quando esteve, quando pisou e viveu, né? Ensinou quando pisou na terra. E a gente começa a perceber que não há necessidade de entender tudo literalmente, né? Os ensinamentos de Jesus nem se fala, porque são pérolas, são parábolas, né? Que são ensinamentos bastante diretos. Quando a gente acorda, quando a gente desperta, a gente começa a compreender esses ensinamentos. Então, não há mitologia ali, né? O que interessa ali, há uma certa mitologia, sim, nas historinhas contadas, como o nascimento na manjedoura, né? A fuga da família para o Egito, essas coisas são os reis magos, a estrela, né? O anúncio do seu nascimento através de uma estrela, essas coisas todas são elementos míticos que estão colocados ali, né? Com um propósito místico, né? São mitos que têm um propósito de aprofundamento, de descoberta. Então, são mitos que têm um propósito místico. Aqui estou usando duas palavras diferentes, mito e místico, né? Místico porque a gente tem que penetrar no mistério. Esses mitos trazem um certo mistério que precisa ser descoberto, né? E é isso que acontece com o despertar. A gente começa a clarear os pensamentos com relação aos mitos. Então a gente pega o mito de Adão e Eva, né, e começa a compreender melhor o significado, o simbolismo, né, da serpente, do fruto, entre aspas, do fruto do conhecimento, porque isso é só uma forma de expressão, né? Não é que eles comeram um fruto, e principalmente até se usa, né, maçã, enfim. Hoje a gente sabe que a luz do despertar, né, a luz da consciência, isso são contos para ilustrar uma história de forma simbólica, da mesma forma que os ensinamentos de Jesus são parábolas, né, esses mitos são formas simbólicas para ensinar verdades mais profundas sobre coisas muito mais significativas do que a literalidade traz, né? No princípio era o verbo, né? Essas coisas todas trazem ensinamentos científicos que hoje estão sendo bastante comprovados, né? Trazidos à luz do conhecimento através da ciência, com outras linguagens, com linguagens novas, mas isso não invalida os ensinamentos antigos. Por isso que existiam os iniciados, né, que eram aqueles que penetravam em escolas de iniciações, de ocultismo, de misticismo, que penetravam no mistério, né? Então eles passavam por determinadas iniciações para receberem o direito, né, de penetrar nos mistérios da existência. E os leigos acabavam ficando sempre sem saber nada e acabavam ficando só com a literalidade, né? Então essa literalidade foi trazida até os dias atuais e muitas pessoas ainda continuam interpretando esses ensinamentos na forma literal, sem chegar a lugar nenhum. Então não existiu um Adão e uma Eva, é uma representação para explicar a Gênesis bíblica, é uma representação simbólica para explicar o nascimento do universo. Então, não há nenhuma discrepância ali se você colocar os ensinamentos da Gênesis, né, à luz dos novos ensinamentos científicos sobre o Big Bang, por exemplo, né, a grande explosão inicial que a ciência hoje defende. Não haverá discrepância nenhuma. Então todas essas coisas têm que ser observadas à luz de um novo entendimento.
Esse é o papel dessa nova era, esse é o papel desse novo despertar, digamos assim, da humanidade. Porque o primeiro despertar é descrito também na Gênesis bíblica. O primeiro despertar, para vocês verem como as palavras são simbólicas, né? Quando se fala que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento e foram expulsos do paraíso, não é que houve uma entidade, né, superior, que chamamos de, que as religiões chamam de Deus, né, que os expulsou porque eles cometeram um pecado. Isso são formas simbólicas, né? A palavra é um símbolo, então ela representa coisas simbólicas. A palavra não pode ser entendida literalmente. Então, o que acontece? Quando o ser humano atingiu o potencial da primeira luz de consciência sobre si mesmo, quando ele tomou conhecimento de si mesmo, da sua própria nudez, é o que está descrito ali na Bíblia, na Gênesis. Quando ele entendeu a si mesmo como um ser existencial, que anteriormente a consciência ele não compreendia no reino animal, né? Quando ele passou para o reino hominal, ele finalmente acabou expulso do paraíso e adentrou no reino da mente. Esse é o simbolismo escondido por trás, né, dessa expulsão. Então, não é que alguém o expulsou, não foram anjos, isso é tudo forma simbólica para explicar o nascimento tanto do universo, né? Ali é uma historinha condensada em poucas palavras para que se entenda uma coisa muito ampla, muito gigantesca, né? Então não pode ser entendido no sentido literal. Eles acabaram por causa dos primeiros lampejos, né, da mente e do funcionamento da mente, dos pensamentos, né, das primeiras emoções humanas, eles não poderiam mais voltar atrás para o reino animal, né, onde não há consciência de si mesmo. O animal olha para um espelho e ele não se reconhece. A gente vê muitas vezes os animais até brigarem com o seu próprio reflexo no espelho. Então o animal não se reconhece, ele não tem consciência de si mesmo. Então até o reino animal, né, até surgir o reino hominal, nós não tínhamos consciência de nós mesmos, né? Então quando surge a mente pela primeira vez, eu também estou explicando aqui de forma superficial, quando surge a mente, não pega minhas palavras literalmente, né? Quando surge a mente no primeiro momento, então não há mais como voltar atrás. Então, não existe um eles, tá? Não existe um Adão e Eva, é um simbolismo. Assim como não existe Chapeuzinho Vermelho, assim como não existe o Lobo Mau, todos esses contos, essas fábulas, esses mitos são uma forma simbólica de explicar coisas profundas. Então, quando você desperta, você começa a perceber isso. E isso vai escalando. Eu estou usando um exemplo bem básico, bem simples da Gênesis, para você começar a entender o mecanismo. Agora o resto é com você. Você coloca essa compreensão para todo o conhecimento que foi passado para você. Então, quando um mestre, né, espiritual, de um quilate de Jesus, fala em Deus, ele não está falando a mesma coisa que o leigo. Jamais, absolutamente. Porque o leigo entende a ideia de Deus, o conceito de Deus, de forma literal. E o mestre não tem um conceito de Deus. Ele não tem uma ideia de Deus. Ele tem o conhecimento de Deus. Ele conheceu Deus.
Em si mesmo, na sua busca interior, ele acabou encontrando Deus. Então, quando ele fala de Deus, ele usa a mesma palavra, mas ela tem um significado totalmente diferente das religiões, do que os sacerdotes tentam passar como um ser extra-humano, sobre-humano, que está gratificando ou castigando a humanidade ao seu bel prazer, né? Recompensando ou castigando a humanidade com atributos humanos, né? Raiva, vaidade, né? Um Deus que precisa ser adorado para existir, blá blá blá. Isso aí é tudo conversa fiada das religiões. Não é a mesma coisa quando um mestre fala de Deus, ele usa a mesma palavra. Mas aí ele está falando do conhecimento, por isso Jesus falou categoricamente: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele não disse acreditareis, né? Ele disse vivenciareis, conhecereis a verdade, intrinsecamente, empiricamente. O grande exercício da vida humana é conhecer a verdade em si mesmo. E é isso que o despertar traz. Então, espero que fique um pouquinho mais claro. Não é do meu hábito entrar em questões esotéricas, né? Porque isso é uma coisa muito íntima. Eu prefiro 1000 vezes falar do autoconhecimento, falar do ego, falar da mente. Mas eu acho interessante, algumas pessoas me pedem também que eu aborde esse tipo de coisa de vez em quando. Eu abordo um pouquinho, vocês perceberam. Então, porque o resto tem que ficar para cada um. Não é uma questão de dar mastigadinho. Vai atrás, vai à luta. Entra de cabeça dentro de si mesmo, na autodescoberta, no autoconhecimento, no questionamento, não na negação, mas no questionamento de tudo aquilo que te foi ensinado. Entre para dentro de você. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos que estão divulgados ali na descrição logo abaixo. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante, não é brincadeira. O número da conta também é deixado logo ali abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!